Então, gente, boa tarde. Desculpem, quero pedir desculpa a todos, de forma geral. Ocorreu um imprevisto, a gente não contava com isso e a gente vai transmitir apenas aqui no Facebook. E quem tiver interesse no certificado, é só falar para a gente que vai ser, colocar os e-mails, vai ser passada uma lista de presença, coloca o e-mail que vai ter os certificados também, né? Então, sejam muito bem-vindos ao evento, ao evento, né, do Quinto Empreendei, esse que é pelo Empreendedores do Inove, do campus da UFC Quixadá. É uma das mais relevantes iniciativas da UFC no fomento à cultura empreendedora e à inovação. E antes de passar a palavra para o convidado, eu quero agradecer a presença de todos vocês, certo? E dos nossos intérpretes que vão estar interpretando aí em Libras, certo? Quem vai hoje falar para a gente é o Marcelo Martins. Ele é técnico em eletromecânica. Atualmente, ele está se graduando na Universidade Federal do Ceará, no campus de Quixadá. Suas pesquisas dentro e fora da universidade trabalham no contexto de tecnologias assistivas de robótica e IoT. E em suas linhas de pesquisa teve participações em competições nacionais, que foi o Simpósio Brasileiro de Engenharia da Computação, e sistemas de computacionais e estaduais com premiação no Salão do Inventor e no programa dos Corredores Digitais. Atualmente, ela é bolsista de extensão do Inove, com foco em tecnologias assistivas e robótica educacional. Além disso, pesquisa com foco em acessibilidade no LEAD, Centro de Pesquisas e Desenvolvimento e Inovação da Dell. Então, Marcelo vai falar sobre aplicações IoT para startups. É com você, Marcelo. Pessoal, boa tarde, né? Espero que esteja tudo bem com vocês, tá bom? Então a gente vai dar início a um pouco dessa conversa, tá certo? Se vocês tiverem dúvidas, vocês coloquem nos comentários, que a Camila vai me passando e eu vou respondendo no decorrer da apresentação. A ideia aqui não é ser uma apresentação longa, tá certo? É uma apresentação rápida, para mostrar para vocês alguns conceitos e algumas coisas que a gente pode trazer do IoT voltado para startups. A Camila já me apresentou, certo? Eu sou Marcelo, eu sou técnico em eletromecânica e sou graduando em engenharia de computação. Então, já estou finalizando esse processo na UFC de Quixadá. Bem, iniciando a nossa conversa, eu queria saber, assim, um pouco mais de vocês, se vocês sabem o que é que significa IoT, né? Eu não trouxe, eu coloquei esse termozinho já minimizado no contexto da palestra, mas tem algumas pessoas não sabem o que significa, né? Então, para quem não conhece, para quem não sabe, IoT significa Internet das Coisas, certo? Que é traduzida do inglês Internet of Things. Que emergiu dos avanços de várias áreas, como sistemas embarcados, microeletrônica, comunicação e sensoriamento. É uma forma de extensão da internet atual que proporciona aos objetos do dia a dia ter capacidade computacional de comunicação e se conectarem com a internet. Vocês podem observar aqui o nosso mapa mundial. Olha só, 4,1 bilhões de pessoas utilizam a rede de internet no mundo, certo? Esse dado é um dado da ONU. Isso representa cerca de 53,6% da população mundial. Então, a gente consegue perceber que ter internet ainda é privilégio de muitas pessoas. E que muitas pessoas elas não têm acesso à internet, não têm acesso a uma rede. Então, fica até um pouco. Eu estou conversando com pessoas privilegiadas que têm acesso à internet e que elas podem enxergar algumas dessas aplicações. Tá certo? Então, você me pergunta, Marcelo, mas existem muitas áreas de aplicação. Quais áreas eu posso tratar? Quais áreas eu posso trazer dentro de uma aplicação IoT? Bem, a internet das coisas ela é enorme, é imenso. Tipo, a gente consegue, é literalmente internet das coisas. A gente consegue trabalhar com esse conceito. Por exemplo, aqui a gente tem
IoT aplicado à agricultura e automação, certo? A gente tem os sistemas de irrigação automatizados, os sistemas de monitoramento de solo, monitoramento para saber quais nutrientes o solo ele vai necessitar, quando ele vai precisar ser irrigado, tipo, a quantidade de água que uma determinada planta vai poder necessitar. Então, tipo assim, isso é uma das aplicações da agricultura e automação. A gente tem os sistemas embarcados mobile, certo? Voltados com a aplicação IoT, que são os nossos celulares, são alguns dispositivos que eles podem ficar incorporados no nosso corpo, também como as pulseiras. A gente tem também as coisas que ficam conectadas, por exemplo, as tomadas inteligentes, voltadas para energia e consumo, certo? Segurança, tá bom? Telemedicina e telesaúde, smart homes e smart cities, que no caso é o quê? Casas e prédios inteligentes, tá? Cidades e casas inteligentes. A gente tem a questão dos veículos, dispositivos que ficam em pessoas, que no caso são dispositivos vestíveis, tá bom? Que são os wearables. Um pouquinho mais à frente vou estar mostrando algumas aplicações para vocês. Tudo isso incorporado, e a gente tem os prédios inteligentes também, né? Que fazer um controle e monitoramento de energia, de água e da quantidade de pessoas. E as aplicações M2M, que são as aplicações com sensores e uma rede de internet, uma rotina, tá bom? E as coisas inteligentes que eles chamam, né? Que são coisas do nosso dia a dia, que a gente pode ter uma Smart TV, tem gente que tem máquina de lavar, tipo, controlada pelo Wi-Fi. São algumas dessas coisas. Então, você me pergunta, tipo, a gente tem uma série de aplicações, como eu mostrei para vocês, e a gente tem que verificar também uma série de coisas que são chamadas as redes IoT, certo? Para cada aplicação, a gente tem um tipo de rede que pode ser incorporada. Que nesse caso, são o quê? A gente tem aqui, eu trouxe para vocês, 3 situações. A situação da rede em que vai envolver um satélite, certo? Que é na transmissão de sinal. A situação onde a gente tem aplicações industriais, certo? E as situações um pouco mais comuns dos aparatos do nosso dia a dia. Dentre os mais comuns do nosso dia a dia, eu trago para vocês, tipo, Wi-Fi, que é bastante utilizado. Acho que hoje em dia tem Wi-Fi em quase todo canto disponível para você ter acesso à internet, ter acesso a uma rede, certo? Esse padrão I3E 802.15.4 é um padrão de rádio, certo? Para transmissão via rádio. Esse Z-Wave, a gente tem o padrão Zigbee, que é uma rede mesh, certo? O Bluetooth, que é muito utilizado principalmente nos smartwatches, que são aquelas pulseirinhas, as Mi Bands. O padrão ENT, que é utilizado mais em aplicações que realizam o monitoramento de pessoas, mas é mais em aplicações envolvendo dispositivos que são utilizados em exercícios físicos, por exemplo, uma braçadeira inteligente, uma cinta, que ela vai capturando sua frequência cardíaca, sua frequência respiratória, e a quantidade de passos que você está dando, certo? A gente também tem, para as aplicações industriais, o que eu mais cheguei a ver, alguns padrões, né? É o padrão Ethernet, certo? Alguns QR Codes, tá bom? PLC, que são os controladores lógicos programáveis, que a gente vai criar uma aplicação e ele vai ficar repetindo aquela atividade seriamente. E nas outras aplicações, que são as aplicações mais satélite, a gente tem a rede 3G, 4G, LTE, 2G, o GPRS, né, que é com chipzinho. Então, essas são algumas aplicações. Antes que eu esqueça, tem o RFID também, que é uma aplicação IoT bastante interessante, que a gente vê já em algumas aplicações mundo afora.
Por exemplo, no supermercado, tem alguns supermercados que hoje em dia eles já não têm atendentes. As pessoas elas vão, selecionam seus alimentos que você está querendo comprar e vai lá, passa no caixinha com um códigozinho. O RFID ele está ali incorporado para poder liberar o dispositivo. Tá, mas eu vim falar para vocês sobre startups e IoT, o que é que uma coisa tem a ver com a outra, né? Mas antes você me pergunta, o que é uma startup, Marcelo? Bem, uma startup ele é um grupo de pessoas à procura de um modelo de negócios, certo? Repetível e escalável, trabalhando em condições de extrema incerteza. Ou seja, tem tudo para dar errado. Mas, ao mesmo tempo que tem tudo para dar errado, tem tudo para dar certo. E as pessoas elas conseguem trabalhar dentro desse contexto de startup e trazer um tipo de aplicação. E eu vou estar mostrando para vocês algumas aplicações dentro de startups que elas são bastante utilizadas. Startups e IoT. A gente tem essa startup aqui que é a Agrus Data, certo? Ela é uma startup de São Paulo. E eu já falei para vocês um pouquinho antes sobre a aplicação voltada para a agricultura. Então, nessas aplicações voltadas para a agricultura, a gente tem vários sistemas de monitoramento, certo? Que fazem esse tipo de serviço. E a AgrosData ela vem com essa ideia, certo? Ela faz o monitoramento de locais que necessitem, locais de agricultura, tá bom? É especializada em sistemas, certo? Como é que eu posso explicar melhor? Que eles chamam de silos, que tipo, eles vão capturando os sinais dos grãos, os sinais, olha. Eles vão capturando, vão fazendo monitoramento da quantidade de grãos que vai estar sendo colhido. Principalmente, eles monitoram também as condições de piscicultura, tá bom? E fazem o monitoramento dos tanques das suas aplicações. A gente tem também outra startup que trabalha com outro conceito de IoT aplicado, que é a Atar, certo? Acho que muitos de vocês devem conhecer o PicPay, né? Agora você já imaginou você ter uma pulseirinha para poder utilizar o PicPay? Então, digamos assim, é como se fosse um PicPay da vida. O Atar, ele é uma pulseira, certo? Que você vai depositar um dinheiro nela, certo? Você tem um aplicativo, é um aplicativo que funciona via Bluetooth, certo? Com seu celular. E ele vai estar conectado. E você pode utilizar para realizar pagamentos via QR Code. Então, funciona basicamente uma versão de PicPay, só que vestível. Já imaginou ter uma pulseira para pagamento? Você já vai eliminar, você não vai precisar mais utilizar uma carteira, por exemplo. É uma espécie de carteira em forma de pulseira, digamos assim. A gente tem também outra startup, que é uma startup voltada mais para a questão de Smart Cities, certo? Que é a High Position, certo? São dispositivos pequenininhos, onde você pode ficar colocando o seu corpo. Ele funciona, a tecnologia funciona através de beacons, certo? E ele vai capturando a posição do... Ele vai capturando a posição das pessoas, vai fazendo esse tipo de monitoramento, certo? Temos essa plataforma aqui também, chamada de IoTBR, certo? Eles fornecem aplicações que utilizam a diversidade de sensores e conectividade combinados com os dados para fazer, tipo, análise que vai abrir uma oportunidade para inovar os processos de trabalho. É uma aplicação, tipo, inteligente, voltada principalmente para hotéis, empresas, mas digamos assim, é algo que tem não posso dizer se é multidisciplinar, mas ele tem várias aplicações dentro do contexto de IoT. Olha só, a gente trouxe para vocês também uma plataformazinha, certo? Esse Ioton, ele é como se fosse um hardware, ele não é como se fosse, ele é um hardware de desenvolvimento, certo? Voltado para aplicações IoT,
principalmente aplicações inteligentes que você vai desenvolvendo. Então, não posso dizer que ele é como se fosse o Arduino, mas ele parece um pouco, ele tem algumas pinagens, um pouco da arquitetura, mas é diferente. Ele tem as suas peculiaridades, suas particularidades. A gente também tem o Midi Glass, certo? É um é algo diferente. Tipo, ele funciona como uma espécie de óculos que ele vai estar servindo para fazer um treinamento de alguns funcionários, certo? Para funcionários na questão de linhas de montagem. Então ele vai estar conectado à rede internet, aí, tipo, ele pode produzir, digamos que ele é um pouco parecido também com a Siri. Ele vai estar lá fazendo para ser uma ferramenta para gerar relatório, para fazer diversas atividades. A gente também tem a CTA, certo? É a uma startup consolidada que nasceu no campus de Quixadá. Os meninos eles estão trabalhando profundamente, principalmente, né, nessa aplicação. É uma startup que envolve IoT e envolve um tipo de rede IoT que eu vou falar daqui a pouco para vocês, que é a rede LoRa, mas eles trabalham com carcinicultura, ou seja, produção de camarão, faz todo esse monitoramento para ver qualidade da água, ração, pH, essas coisas mais voltadas para esse tipo de mercado. Aí você pode estar se perguntando, Marcelo, mas quais protocolos a gente vai utilizar? Porque a IoT ela é muito grande, a gente tem uma espécie, digamos assim, uma espécie. A gente tem um mundo enorme. Então, os protocolos, vai depender muito da sua aplicação, certo? Então, tipo, eles variam. Pode ser de Bluetooth, a LoRaWAN, certo? O Bluetooth é bastante utilizado em aplicações de baixa potência, certo? Que a gente chama de Bluetooth Low Energy. A gente pode utilizar eles em muitas aplicações. A gente tem a Zigbee, certo? Que a Zigbee tem um padrão de comunicação bem interessante, que ele pega captura na distância um sinal bem maiores que o Bluetooth. A gente também tem aqui, eu vou estar destacando alguns principais, tá? A gente também tem aqui o Wi-Fi, que é bastante utilizado, certo? As aplicações Wi-Fi são muito na parte, principalmente, de telemonitoramento, certo? Dentro de casa, para esses serviços de telesaúde, detecção de queda de idosos, as babás eletrônicas também têm esse tipo de aplicação. A gente tem a rede Sigfox, que surgiu na Inglaterra, né? Se eu não estou enganado. Me corrijam. Bem, a gente tem a rede Sigfox, que vem crescendo muito naquela região da Inglaterra e está se consolidando cada vez mais por conta dessas peculiaridades. E a gente tem a LoRaWAN, que é uma rede IoT, principalmente aplicadas em questões de agricultura, certo? Mais voltada para longas extensões de terra, certo? Para você conseguir monitorar, pegar dados, essas informações. E cada protocolo desse, ele tem suas peculiaridades, certo? Como eu já falei. Então, vai, vai depender muito da aplicação que você vai tentar montar dentro desse contexto. E foi isso. Vocês têm alguma dúvida que eu possa ajudar vocês? Alguma pergunta? Marcelo, com licença. Gente, só para quem não estava acompanhando nos comentários, vai ser passado um link para vocês colocarem um e-mail para a presença para o certificado, certo? E quem quiser fazer pergunta, pode fazer pergunta nos comentários do Facebook, que eu vou estar passando para o Marcelo e o Marcelo vai estar respondendo, tá?
Pronto, eu tô só esperando as perguntas de vocês. Eu não estava aceitando o convite de entrar outro intérprete, desculpa. Eu não estava aceitando porque a gente teve um problema com as inscrições e quem estava entrando não estava sendo pessoas que estavam participando, estavam bagunçando, por isso que eu não estava aceitando, desculpa, viu? A gente entende, não tem problema não, tá? A gente estava lá, a gente sabe como é que é. Vou aceitar ele agora. Pronto. Tive de entrar outro intérprete, desculpa. Não estava aceitando. Vou aceitar agora. Pronto. Tive de entrar outro intérprete, desculpa. Lembrando também para vocês que não assistiram toda ou que querem rever a apresentação, né? Vai ser disponível no YouTube, em breve vai estar postado no YouTube. Em breve a gente vai estar disponibilizando, tá? Então vocês podem rever. Marcela, até agora, uma pergunta. Até agora nenhuma pergunta. Então, gente, podem fazer perguntas. Pronto, estou livre aqui para estar respondendo as perguntas de vocês, se vocês tiverem alguma. Vamos esperar ver se alguém se prontifica alguma pergunta. Isso é bom, quando ninguém tem pergunta, é que você explicou muito bem. É. Então, eu acho que sem perguntas a gente vai encerrar, né, Simone? Isso, Marcelo, eu queria só te perguntar com relação à tua área, é porque tu tem interesse nessa área de estudo, de onde foi que surgiu esse interesse nessa área, para você se especializar tanto nela, né? Aí depois a gente pode, se não tiver mais perguntas, a gente encerra. Pronto. A área de IoT, eu vim conhecer ela, tipo, quando eu entrei na engenharia de computação, certo? Eu não tinha um rumo certo. Aí eu fui participar de um evento, que foi na Paraíba, e era um evento que tinha uma competição que o foco era desenvolver soluções que envolvessem IoT. E eu comecei a ver ali, tipo, foi muito massa. Porque era uma competição patrocinada pela Intel, na época, e eu consegui ali observar que, tipo, nossa, são tantas coisas que a gente pode chegar a desenvolver, é algo que está tão próximo da gente e que a gente pode sim conseguir fazer também, ou fazer até melhor algumas coisas. Então foi aí que nasceu, assim, a semente ela foi plantada. Aí depois disso eu fui começando a trabalhar mais nessa área, pesquisando. Aí foi onde eu fui desenvolvendo mais projetos. E dentro desses projetos aí foi que eu fui me deparei, de repente eu já estava lá na Dell, sendo bolsista desenvolvedor de IoT lá também. Então, a parte de pesquisa em IoT é algo bem interessante, certo? E principalmente para quem tem interesse em montar uma startup, é super viável. Porque as soluções IoT, assim como as startups, elas estão sempre se inovando, renovando e trazendo mais possibilidades positivas.
Acho que é isso. Então, vamos encerrar, Marcelo, agradecendo principalmente para você por ter participado mais uma vez. E agradecemos a todos que participaram, que viram a nossa live. Para quem não pôde participar, vai ser disponibilizado no YouTube, pode ser revisto. Lembrando que o evento foi promovido pelo INOVE, que é o Núcleo de Informação e Empreendedorismo do campus da UFC de Quixadá, que é uma das mais relevantes iniciativas da UFC, com fomento à cultura empreendedora e à inovação. Agradecemos em especial a presença de todos da Secretaria de Acessibilidade da UFC, que disponibilizou os intérpretes Roberto Júnior, José Nilson e o Diego, que são intérpretes de Libras, que tornaram o nosso evento mais acessível e inclusivo. Então, obrigada a todos, foi um prazer estar com vocês. Acompanhem as nossas redes sociais, vai ter muita coisa ainda acontecendo, vai estar rolando várias outras coisas interessantes, tanto nas nossas redes sociais, quanto vocês podem acompanhar o Facebook do campus. Vai ter muita coisa rolando, a gente espera vocês. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Valeu. Fica em casa. Aqui.